Olá, gente linda! Hoje eu vou falar para vocês sobre a essência da boa forma emocional e como que a gente cria o nosso estado emocional no período da pré-menstruação. Eu vou falar um pouquinho de como a gente cria o nosso estado emocional como um todo e como que a tensão pré-menstrual impacta nessa tríade que eu vou explicar para vocês. Quando a gente fala estado ou estado emocional, eu vou muitas vezes falar para vocês estado, eu quero que vocês considerem como estado emocional. Estado emocional é aquilo que a gente sente. Então, às vezes a gente acorda de manhã feliz da vida, maravilhosa, vou pro trabalho toda empolgada e logo pela manhã dá com o dedinho do pé na quina da cama, no cantinho da cama. Ai, meu Deus, e já xinga aquela coisa. E você acordou super empolgada e dá aquele momento de raiva. Mas ok, tudo tranquilo, dia que segue. Chega no trabalho, olá, bom dia, só se for pra você. Meu Deus, gente, por que isso? Que bom humor é esse? E aí, a gente vai experimentando no decorrer do dia diversos estados emocionais. E quando você percebe, às vezes você chega à noite tão irritada, tão indignada, que você nem se recorda que você acordou altamente empolgada para esse dia. Então perceba que durante o nosso dia a gente experimenta muitos estados emocionais. Seriam eles estresse, alegria, euforia, entusiasmo, encontra com as amigas, começa a dar risada, brincar, é aquele estado de alegria, de êxtase. Então a gente vai experimentando no decorrer do nosso dia muitos estados emocionais. E como que um estado emocional é formado? E o que isso tem a ver com a tensão pré-menstrual? Que na tensão pré-menstrual, nossos estados emocionais, eles são potencializados em função de toda essa mudança hormonal que a gente vive. Então, por isso que eles são potencializados. Então, vamos lá. Primeiro a gente fala de estado e depois como que isso altera na nossa fisiologia. Como que um estado emocional é formado? O estado emocional, ele é formado por 3 itens fundamentais, que é o foco, a linguagem e o significado e a fisiologia. Esses 3 juntos formam o estado. Eu até coloquei uma imagem aqui para vocês. Então, o estado é formado por fisiologia, foco e linguagem / significado. Mas o que seria isso, Julie? Então vamos lá. Começamos pelo foco. Eu acordei empolgada, eu cruzei com uma colega do trabalho e ela foi bem estúpida comigo. E aí eu posso colocar o meu foco. Vamos lá. Nossa, mas é uma irritada, estressada, mal amada. Meu Deus, não é feliz na vida e fica descontando em mim. Esse é o meu foco. E se eu colocasse o foco assim, poxa, a Maria não deve estar legal. Poxa, talvez eu até precisasse me dispor a conversar com ela, não sei. Mas ela deve estar passando por um momento difícil. Perceba que eu mudei o meu foco na maneira como eu enxerguei a Maria, mas para isso eu utilizei uma linguagem. Quando eu falo sobre a Maria, eu estou mudando a direção do meu foco e estou usando uma verbalização, uma linguagem e um significado para expressar o que eu estou focando, o que eu estou visualizando da Maria. Então percebe que eu posso visualizá-la de maneiras diferentes e para eu contar para mim mesma, para o meu cérebro que eu estou vendo, eu utilizo a linguagem. Olha que louco isso! Como que entra a fisiologia? Meu Deus, olha essa Maria, meu Deus do céu, mas vive estressada. Eu me contraio para falar. Nossa, a Maria deve estar passando por problemas. Talvez eu deveria me dedicar um pouquinho mais em conversar com ela.
a fisiologia é como o meu corpo comunica, como o meu corpo fala através do meu foco e da minha verbalização, da minha linguagem. Olha como cada um desempenha o seu papel na elaboração de um estado emocional. No primeiro estado emocional, onde eu falei mal da Maria, onde eu me irritei com a Maria, onde eu me tensionei por causa da Maria, eu gero um estado. No segundo, que eu dou um significado diferente para isso, mais leve, mais empático e com mais compaixão pelo próximo, o meu estado é diferente. Com certeza, no segundo, eu vou trabalhar mais leve. Esses três compõem o nosso estado emocional. E a qualidade da nossa vida emocional, ela está baseada, sim, nessa tríade. Então, é muito importante vocês terem isso em mente e observarem como que vocês estão montando a tríade de vocês para que vocês consigam ter mais consciência na hora da mudança. Então, vamos lá. O que é a fisiologia? A fisiologia nada mais é como o meu corpo se comporta. Como que o meu corpo se comporta quando eu falo de mim mesma? Como que o meu corpo se comporta quando eu estou com os meus filhos? Corpo mesmo, físico, como que eu me sinto? Pele, musculatura, postura, meu corpo ele é tenso, meu corpo é mais leve, meu corpo é rígido, meu corpo é mais flexível. Como que é a sua fisiologia de base? Você neutra? Então observe isso, a sua fisiologia hoje expressa dores no corpo, você tem dores na sua coluna? Coluna eu acho uma das coisas mais incríveis, assim, a resposta fisiológica que tem. Coluna é estrutura, até aquele dia eu falei pra vocês, num outro dia, sobre fortalecimento, né? Quando a gente fala da questão física da coluna vertebral, que ela é sozinha. Estrutura óssea, então ela depende dos músculos do abdômen para ter uma sustentação. Senão, ela precisa manter o nosso corpo sozinha, né? Só essa estrutura óssea. Se a gente não tem músculos no abdômen que componham esse conjunto, ela vai sentir. Mas mais do que isso, eu posso ter abdômen fortalecido, eu posso fazer exercícios, mas eu posso ter uma dor na minha coluna, eu usando o meu braço aqui como uma estrutura de coluna vertebral. Eu posso ter dor. E por que mesmo fisicamente, eu estando ativa, eu estando forte, por que a minha coluna pode ainda ser afetada? Porque coluna é estrutura. Quando a nossa estrutura emocional, de alguma forma, é abalada, a nossa estrutura física também é. A fisiologia nada mais é do que a resposta das nossas emoções ao nosso corpo. Então, o nosso corpo reage às nossas emoções. Porque essa matéria física é o único instrumento que a nossa alma tem como se manifestar. Então, percebe que tudo acontece aqui? As emoções, o corpo físico, tudo tá junto. E a gente normalmente dissocia. Corpo uma coisa, mente outra, mas a mente utiliza o corpo para manifestar as suas emoções. Eu gosto muito de falar uma coisa que eu aprendi com a minha médica, que é da medicina integrativa, não estava me faltando o nome aqui, que ela fala que a nossa fisiologia ela só é afetada depois de passar por alguns estágios. O primeiro deles, lá em cima, que compõe, né, o nosso ser, é o estágio espiritual. Então, quando nós começamos a ser afetadas, a primeira parte do nosso conjunto que é afetado é a nossa parte espiritual, aquilo que a gente crê, algo muito maior do que a gente,
quando a gente crê em algo maior e isso começa a ser colocado em dúvida, a gente começa a deixar com que a nossa espiritualidade seja afetada. A segunda delas é o nosso campo mental, que começa a ser afetado, porque a nossa mente gera o quê? Emoções. O terceiro campo é o emocional, e o emocional, ele vem direto aonde? Na nossa fisiologia. Então, quando a gente ultrapassa o campo espiritual, a gente vem para o campo mental, a gente afeta o nosso campo emocional e aí ele vem na nossa fisiologia e se manifesta fisicamente através de doenças. Cara, quanta informação, né, gente? Meu Deus do céu, hoje é para fazer a cabeça pensar mesmo. Mas eu tô falando tudo isso para você entender um dos nossos pilares, que é a fisiologia. Então, como o seu corpo se comporta, como ele comunica, como ele está, se ele está mais adoecido, se ele está mais energético, se ele está mais entusiasmado, se a sua pele está mais brilhosa, tudo isso tem a ver com a fisiologia. Então, percebe que o nosso estado emocional, ele não é apenas eu escolher como eu me sinto, mas eu tenho alguns pilares para eu olhar com consciência para daí sim eu escolher como eu me sinto. O que tem a ver a fisiologia com a tensão pré-menstrual? Tudo, absolutamente tudo, porque a nossa fisiologia é afetada através de toda essa mudança hormonal que a gente sente e também emocional. Então, quando a nossa fisiologia, a parte física é afetada, emocionalmente a gente sente os impactos também. Mas como é um período natural, que faz parte da natureza da mulher, quando a gente respeita esse ciclo fisiológico da nossa natureza, a gente se permite observar como a gente se sente. E cada ciclo acaba sendo um pouquinho diferente, com algumas particularidades e algumas informações muito importantes que não podem deixar de ser olhadas com carinho e com amor. Então, o teu corpo fisiologicamente está pedindo mais descanso, está pedindo exercícios mais leves, respeite. É a sua natureza. E o mais legal de tudo isso é que quando a gente sabe dessas informações, a gente não se cobra tanto e fala assim, ok, tá tudo bem, eu estou respeitando a minha natureza. E aí vem todo esse conhecimento que a Cláudia passou para vocês também, de nutrir com amor esse corpo. É além dessa cobrança exacerbada, percebe? É além de ter que ir para academia tantas vezes na semana, X horas por dia. É muito além. É respeitar a sua natureza. Falei um pouquinho de fisiologia. Aí a gente tem o foco. O foco é, eu tenho escolhas para onde eu vou focar. Se eu vou focar na solução ou se eu vou focar no problema, e eu gostaria até de mudar um pouquinho a palavra problema, porque nada é um problema, tudo é um desafio. Então, como que eu supero os meus desafios? Como que eu foco, né, na solução ou nos desafios que eu tenho e nos aprendizados que esses desafios me trazem? Então, o foco muda tudo. Quando eu olho, troco a palavra problema por desafios. E quando eu olho para um desafio, por mais doloroso, dificultoso que possa ser, qual é o aprendizado que esse desafio está me trazendo? Muda o foco. Agora, se eu olho, vou falar até a palavra, problema, e penso, por que isso acontece comigo? Sempre comigo? Ai, é tão difícil. A vida das outras pessoas é tão fácil. E para mim sempre é difícil. Percebe como o foco destrói ou o foco potencializa quem você é? Eu digo que foco, linguagem e significado caminham muito juntos, porque para eu conseguir contar a história do foco para mim, eu preciso usar palavras. Então, quais são as palavras que eu uso no meu dia a dia e também na minha atenção pré-menstrual? A gente foi induzidas
E a gente aprendeu a colocar o foco da mulher na dor, na dificuldade e no sofrimento. A gente aprendeu que menstruar é ruim, é vergonhoso, é doloroso. A gente aprendeu a colocar o foco na dificuldade da mulher e não na natureza potencializadora que nós mulheres temos. Os homens não têm informações que o corpo deles dá para eles de uma maneira tão precisa quanto a gente através do nosso ciclo menstrual. Mas a gente foi induzidas a focar na dor, no sofrimento, no desconforto, a ponto de a gente não se permitir descansar um pouco mais no dia da menstruação, no primeiro dia. E aí a gente fala ainda: ai, mas eu não posso porque eu trabalho, eu não posso descansar. Mas eu posso aliviar. Eu posso, pelo menos, aliviar a minha rotina em casa. Eu posso dormir mais cedo. Eu posso fazer um chazinho pra mim. Eu posso fazer uma comidinha mais leve, mais gostosa, uma sopinha, sabe? Mas não, a gente aprendeu a focar que isso é sofrimento e que a gente precisa ser forte e não ligar pra isso. Não. Quando a gente muda esse foco, a gente passa a se respeitar mais. E aí a gente passa a usar uma linguagem e um significado mais acolhedor com a gente. Eu uso outras palavras, eu menstruo sim, faz parte da minha natureza. Gente, eu vou falar bem a verdade pra vocês, eu amo menstruar hoje. Amo, porque é o meu dia de folga do mês, praticamente. Primeiro e segundo dia, eu me permito dar uma desacelerada total. E isso é muito gostoso. Eu pego uma cobertinha, eu faço uma comida mais aconchegante e me acolho mesmo. E aí você passa a verbalizar isso e a falar isso de uma maneira mais leve. E quando você utiliza os três, o foco, a linguagem e o significado, de uma maneira tão branda, isso tudo muda. E fisiologicamente você não agride o teu corpo. E isso tudo muda o quê? O seu estado emocional. Porque você não precisa ser acolhida pelos outros. Você não precisa gritar com os outros para chamar atenção. Você não precisa se irritar com todo mundo para que todo mundo saiba o que você está sentindo. Porque você olha para o que você está sentindo. E isso é matéria-prima de autoconhecimento. E isso é muito rico. Isso muda tudo. E não só muda a maneira como você se comunica com o seu meio, mas como você olha para você mesmo e para aquilo que você está sentindo. Ok, se o marido fez algo que você não gosta e na tensão pré-menstrual você olha isso de um tamanho muito grande. Então, na verdade, isso te incomoda o mês todo, só que na tensão pré-menstrual você estoura porque você pode. Então, com maturidade e com autoconhecimento, fale sobre isso de maneira madura. Então muda tudo. Então saber disso, eu acredito que é uma chave muito grande da boa forma emocional. Eu gosto dessa frase, né? Boa forma emocional, parece tão chique. Mas nada mais é do que você ter mais controle sobre os estados emocionais que você vivencia. E o teu meio começa a mudar, mas você começa a mudar, porque o intuito não é mudar o meio, mas acaba que a maneira como você se relaciona com você mesma impacta muito o meio que você vive. Então é isso, eu gostaria muito, muito, muito de saber quais foram os insights que você teve dessa conversa de hoje. Escreve aqui no grupo como que você experimenta os seus estados emocionais hoje. Com essas informações todas, como que você pode estar melhorando isso? Onde está hoje a sua linguagem? Que tipo de palavras você tem usado para expressar o que você sente? Que tipo de palavras você tem usado para expressar a sua tensão pré-menstrual? Que palavras você tem usado para expressar os seus desafios? Onde você tem focado com mais frequência? Isso é fundamental para que você saiba por onde começar. E como que está a sua fisiologia, seu corpo, o que ele está falando das suas emoções. E se você sente sintomas já instalados
fisicamente e se sentir à vontade para compartilhar, fique à vontade que esse espaço é todo nosso. Um beijo grande, fique com Deus e até a próxima. Tchau, tchau!